Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar sobre a minha experiência sendo coordenadora da colônia de férias da escola em que eu trabalho. Eu trabalho nessa escola já tem algum tempo, então eu já tive a oportunidade de trabalhar em outras 3 colônias que eles haviam feito. A de dezembro de 2018, a de junho de 2019 e dezembro de 2019. Geralmente é assim que acontece, na metade e no final do ano. E já fazia algum tempo que eu não tinha por conta da pandemia, né? E aí eles acabaram ficando esse período sem. Com uma melhora, assim, em relação aos casos e tudo mais, elas decidiram fazer nesse final de 2021, em dezembro, né? E me escolheram para ser uma das coordenadoras dessa colônia. Eu e mais outra colega, que já estávamos, né, na escola há algum tempo. A maioria das auxiliares eram novas, então elas não tinham tido contato muitas vezes nem com nenhuma outra colônia. E aí foi algo muito desafiador, porque tanto eu quanto a outra colega que fomos escolhidas como coordenadoras também nunca havíamos sido coordenadoras. Então eu tinha participado como ou auxiliar ou como regente, né? Porque como são só as auxiliares que participam, elas determinam uma como regente e uma como auxiliar. Essa regente para ter contato com os pais, para fazer a entrega do vídeo final, a entrega dos slides semanal também. São 2 semanas de colônia, então elas precisam ter toda a questão de controle de materiais e elaborar um planejamento também, que é algo que é função dessas regentes, certo? Então, eu fui selecionada esse ano para ser coordenadora, mas eu já havia sido tanto auxiliar quanto regente nas demais que eu participei. E aí foi muito desafiador, eu gostaria de compartilhar com vocês, porque foi uma experiência nova pra mim, enquanto coordenação, digamos assim, eu tinha contato direto com a coordenação, né, e quem tava ali respondendo pelas questões era eu e minha outra colega, como eu mencionei. Quais eram os nossos papéis enquanto coordenadoras, né? Nós precisávamos definir um tema para essa colônia de férias do final do ano, desse retorno, né, da colônia de férias da escola. A gente precisava elaborar uma programação para essa colônia, então como que funcionariam as 2 semanas de colônia, quais seriam as atividades, né, principais e como que ia funcionar, porque a gente fazia essa programação, passava essa programação para as regentes e elas elaboravam um planejamento, né, já fazia muitos anos que estava sendo dessa forma e a gente seguiu, porque é o que estava dando certo, né. Então a gente elaborou uma programação, a gente também tinha que ter controle ali dos materiais e recursos que iam ser utilizados, porque nós elaboramos uma reunião com as possíveis regentes, né, que iam assumir as turmas, e a gente passava para elas toda a programação ali, como que ia funcionar, questão de horário, questão de uniforme, regrinhas mesmo que precisariam ter, né, precisavam ser seguidas, então a gente passou isso nessa reunião, e aí entregamos o planejamento para elas poderem elaborar aqui as atividades secundárias. Então tinham as atividades principais, que elas também tinham que elaborar ali, tipo, o momento do dia, como que ia funcionar, né, dependendo de cada criança. Porque, por exemplo, na programação, tinha um dia que era uma atividade específica. Essa atividade específica tem que abranger todos os níveis, né? Então, são todos os níveis que estavam participando até o 5º ano. Então, eram crianças de 1 a 12 anos de idade. E aí eles tinham que ter essa noção. Cada menina que ficou com. Cada regente que ficou com nível tinha que elaborar a atividade pro nível correspondente ao dela. Né? Então, com atividade que fosse interessante para aquelas crianças, né? Para aquela faixa etária. E tinham que elaborar então essa questão do planejamento. E aí tem a questão da chamada, porque eles tinham que ter todo esse controle das crianças que estavam faltando, que não estavam indo, por que não estava indo, para ligar, para ter contato com os pais. E a gente tinha que estar ali mediando esse processo. Os materiais e recursos, a gente também tinha que estar de olho e solicitar esses materiais, porque elas elaboraram um planejamento, passavam pra gente os materiais, e a gente passava pra coordenação, para daí sim eles fazerem pedido, o que era viável, o que não era, o que eles iam comprar, o que não iam. E a gente tinha que fazer essa mediação. Questão das inscrições mesmo também, né? A gente passou todas as questões para as regentes que a gente escolheu ali junto com a coordenação, que foi outro papel nosso também, fazer essa escala ali das meninas, como que a gente ia organizar, né? Qual que ia ficar como regente, qual que ia ficar como auxiliar, ver a questão dos níveis, quantas crianças por turma, né? Então tudo isso a gente organizava. E aí as inscrições eram feitas depois, né, dessa primeira organização, depois que a gente passava a programação para os pais, para eles terem a noção de como que ia funcionar,
né, questão de valores também, porque eles cobram lá na escola a parte, né, essa questão da colônia, então os pais tinham que se organizar em relação a isso, e depois que passava esse processo, iniciavam as inscrições, e a gente teve o recorde de inscrições, a gente teve mais de 170 crianças inscritas nessa colônia, e geralmente ficava entre 120, mais ou menos, e aí a gente ficou tipo, socorro. E aí já foi um impacto muito grande quando as crianças começaram a crescer, e a gente já tava tipo, né? E quem organizava toda essa parte éramos nós, assim, sempre discutindo entre as duas, o que era mais viável, o que não era, como que a gente ia fazer pra funcionar. Então toda a parte organizacional éramos nós duas que fazíamos e passávamos pra coordenação, pra que eles soubessem, né? A dona da escola sempre estava em contato com a gente, sempre participava, sempre queria saber de todos os detalhes de tudo. Então ela sempre estava ali o tempo todo pra também mediar, na verdade pra observar, né, como é que estava sendo esse desenvolvimento. Mas quem fez tudo fui eu e a minha colega, o tempo todo ali discutindo entre nós duas, né. A gente dividia muito bem as tarefas também, porque eu gostava mais da parte de elaborar ali os bilhetes, as coisas, e ela se dava muito bem com a questão dos nomes, de organizar a quantidade de crianças por turma, nanana. Então a gente se dividiu muito nisso, mas o tempo todo as duas sabendo de tudo, né, o que é muito importante. Graças a Deus tive uma colega que me auxiliou muito nesse processo, a gente estava realmente como equipe se ajudando. E na verdade essa é a intenção da colônia, que todo mundo se ajude, porque tá todo mundo no mesmo nível, tá todo mundo, né, na mesma situação, então a gente precisa se ajudar pra que funcione, né. E aí eu e a outra coordenadora pra coordenarmos e estarmos ali como um apoio. Aí a gente também fazia a seleção de passeio, se tivesse, a gente que entrava em contato, a gente que via questão de valores, se tivesse alguma outra questão a gente também tinha que ver e fazer essa ligação, né, das duas coisas. Aí a gente também fazia análise e aprovação dos slides dessas professoras e dos vídeos finais também. Então nessa escola eles pediam que a gente enviasse slide para as famílias das 2 semanas. Então na primeira semana enviar os slides com fotos e como foi a semana, na outra semana também, e pro final um vídeo, né, com momentos assim da colônia, para os pais verem como é que foi. E aí a gente tinha que fazer análise desses vídeos, desses materiais, para depois passar para as famílias. A gente fazia análise dos bilhetes, né, que elas também faziam, e caminhavam para as famílias. Então a gente tinha que estar ali o tempo todo fazendo isso, resolvendo, né, os BOs, resolvendo as coisas, às vezes ali pessoalmente com os pais também, porque eles entregavam as crianças no ônibus. A gente ia pra chácara da escola todos os dias. Teve um dia que a gente fez um passeio pro museu, que foi muito legal, muito bacana. E aí a gente tinha que estar ali o tempo todo nessa mediação, né. Eram muitas coisas pra fazer. Trouxe trabalho pra casa diversas vezes, ela também levou muito trabalho pra casa. A gente o tempo todo conversando, às vezes até de madrugada, trocando mensagens a respeito da colônia. Isso antes da colônia acontecer e durante ainda mais. Não parou, né. Então foi bem, tipo, tumultuado, porque é muita coisa. E o primeiro dia foi assim, o ó do Brogodó. No primeiro dia eu queria sair correndo, porque a gente não sabia muito bem como que ia funcionar. O primeiro dia a gente ficava na escola mesmo. A gente não saía da escola pra chácara, nem pra passeio, era pra ficar na escola. Então o primeiro dia foi bem tumultuado, porque os pais não estavam entendendo muito bem a rotina, como que ia funcionar. Tudo muito novo pra gente também, pras auxiliares também, pra escola também. Então o primeiro dia foi bem tumultuado, foi bem difícil. Eu saí assim, aos prantos, literalmente, porque eu não tava muito preparada, sabe? Pra esse baque. Eu ainda tava passando por finalização de TCC, no outro dia ia ter a apresentação do TCC, então eu tava bem, assim, conturbado. E aí, o primeiro dia eu pensei, meu Deus, eu não vou dar conta, não vou conseguir, né? Como que isso vai funcionar? São 9 dias de colônia, tá? Só pra vocês saberem, não eram as 2 semanas fechadinhas, era de segunda a sexta na primeira semana e de segunda a quinta na segunda, então totalizando 9 dias. Então pensei, como que eu vou dar conta de mais 8 dias depois de passar por esse tão difícil e muita coisa dando errado. E, gente, coisas dando errado sempre vai ter altos e baixos, né? E isso eu tenho muita noção, assim, de tudo na vida. Mas sabe quando você fica, assim, impactado? Eu fiquei impactada. Mas, de maneira geral, deu tudo certo. Foi uma colônia que foi muito elogiada pelos pais, pelas famílias.
pela própria coordenação. As meninas também saíram com um sentimento de gratidão, de finalização, um sentimento de que a gente conseguiu, sabe, concluir isso. Então foi um sentimento muito gostoso no final. Então que valeu a pena todo o outro processo que a gente passou de correria e loucura. Mas eu queria compartilhar com vocês como é que foi essa minha experiência, que foi algo inédito na minha vida, muito novo, nunca tinha participado dessa parte de coordenação também, foi muito legal. E tirei várias coisas muito importantes pra mim disso, desse processo, me descobri muito nesse processo e queria compartilhar. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like, se inscreve aqui no canal e me acompanhe nos próximos vídeos, tá bom? Beijo, tchau!